Olá, boa noite, maltinha. Hoje é quarta-feira e bem-vindos à Crónica da Anitta. Então, hoje, como habitual, eu vim aqui fazer a crónica. Vou-vos falar, se calhar, do tema. Então, o tema desta vez foi um tema bastante solicitado. Mais que 2 pessoas como da outra vez. Então, porquê? Porque foi um bocadinho solicitado a partir de uma foto que eu coloquei no domingo à noite, ao qual eu me vestia assim de vermelho, mais ou menos como estou agora, de aparato, e que disse que ainda tinha tido tempo para cultuar a minha pombagira. E isso fez mexer aqui alguma coisa que muitas pessoas perguntaram sobre, outras, tipo, porque não percebiam o que é que sequer eu tinha dito. E por isso hoje, em homenagem à pombagira, e o tema será um bocado em volta disso, para tentar aqui esclarecer um bocadinho. Eu tinha que vir, não de pijama como habitualmente, mas vestida, como a pombagira gosta. Aqui uma mulher bonita, preparada, um bocado maquiada e com aquilo que me une à pombagira. Então é assim, para vos falar sobre a pombagira e o que é e etc, tenho que vos contar um bocadinho para trás da história. Não posso ser muito pormenorizada, mas tenho que vos contar a partir um bocado para trás. Como se calhar, sei lá, a maior parte de vocês, porque é um bocado sobre a nossa cultura, fomos criados com a religião católica, não é? Na religião, aliás, eu fui batizada na igreja, batizei o meu filho, meus sobrinhos foram assim batizados e etc. Cheguei a frequentar, quando há funerais eu frequento. Não é que eu gosto muito de funerais, mas se for de alguém ou de alguém familiar, eu frequento. Um casamento, se me convidarem para uma comunhão, eu respeito e vou. Obviamente, embora que, gente, o meu falecido pai dizia-se ateu, e ele não tinha uma crença exata em ninguém propriamente, tanto quando havia a Páscoa e tudo, ele não queria que viesse lá a coisa, e chegou a vir lá da paróquia baterem à nossa porta a perguntar se a gente queria ir para a catequese. O meu pai também não nos tirou essa possibilidade, perguntou-nos, olha, vocês querem ir? O meu irmão disse logo que não, na altura, e eu ainda questionei, mas quando é que é? Sábado, domingo de manhã, que na minha época a gente era domingo de manhã. E eu, não, nem pensar, eu sempre adorei dormir e estava fora de questão acordar cedo para ir para a catequese. Então, nenhum de nós foi. Mas eu via os meus vizinhos que tinham as comunhões e etc. Pronto, e nós fomos quase todos ali criados pela católica e cresci um bocado nesse sentido. Só que à medida que tu cresces, tu vais tendo um bocado de entendimento, é quase como a política. Tu, se calhar, o primeiro voto que fazes é porque os teus pais são do PS ou do PSD e vais pela ideia deles, e mais tarde, quando começas a entender um bocadinho e a ter a tua posição sobre, já votas naquilo que é a tua crença. À medida que eu fui crescendo, eu fui-me questionando muito pelas coisas da Igreja Católica. Isto porquê? Porque vocês sabem que há padres que não batizam filhos de mães solteiras. Isso, eu não me acredito que Deus ou Jesus fizesse uma coisa dessa. Até porque nós temos muitos testemunhos sobre Jesus que ele nunca condenou ninguém, nunca falou de ninguém, nunca foi contra ninguém, etc e tal. Então, eu fui-me questionando. E também digo-vos uma coisa, eu tenho um portal aberto, sempre tive, que agora sei que é um bocadinho mediúnico, mas na altura, não. Na altura era pesadelos, era sonhos de terror, era medos do escuro, era porque eu via sombras, e era pequenina e isto acontecia muito, e tinha medo de dormir sozinha, e não sei o quê, pronto. Mas isto já era a minha parte mediúnica a mexer, mas eu nunca, não é? Era pequenita e depois há uma altura na tua vida em que tu és um bocado abstrata a isto e vives a vida no normal, e às vezes até pressentes certas coisas e até tens alguns pressentimentos. Eu sempre fui muito intuitiva, sempre tive muita sensibilidade, sempre fui uma pessoa que parece que sei as coisas antes delas acontecerem, mesmo quando alguém me vai dizer alguma coisa, eu parece que já sei o que é que tinha acontecido, o desfecho daquilo. Isto, sempre tive uma cena que nos meus sonhos, não são todos sonhos como é óbvio, mas falam comigo através de sonhos e eu descubro coisas através de sonhos, e quando era mais nova eu tinha estes sonhos, mas não sabia decifrar. À medida que eu fui crescendo, envelhecendo e amadurecendo e me questionando mais, eu comecei a perceber melhor também estas situações, não é? Do dia a dia, e os meus sonhos, e a identificar certas coisas.
Inclusive, depois sou muito ligada à espiritualidade, acredito. Então, eu sou assim, eu sou um bocadinho de tudo, gente. Olha, uma das minhas santas preferidas é Santa Rita. Porquê? Porque Santa Rita foi uma pessoa que existiu, que existe uma história por trás dela, que, ok, depois foi santificada, e eu respeito o Papa, respeito essas coisas todas, mas eu até respeito a religião, e se for preciso, eu sei rezar Pai Nosso e etc. E atenção, para mim o topo de tudo é Deus e Jesus Cristo, mas eu questiono-me sempre, porque eu sei que eu amo um de alguém, não é? Neste meio. É como tudo, não é? Se me acontecer uma coisa a mim e a ti ao mesmo tempo, eu vou interpretar aquilo e sentir aquilo de uma forma e tu vais sentir de outra. E por isso aquilo que é escrito na Bíblia ou aquilo ali não passa de ser pessoas que transcreveram as histórias que viram ou que ouviram. E há muitos ali discípulos e não sei o quê. Eu acredito muito naquilo que foi dito ou feito por Deus e dito ou feito por Jesus. Agora, os outros todos, não quer dizer, pode ter sempre, digamos, alterado pela perspectiva de cada um. À medida que eu tinha estes insights e estas cenas, e atenção, quando eu estive na Inglaterra, gente, foi a primeira vez que eu tive uma experiência paranormal, em que eu me vi na frente de um espírito e um vulto, e eu sabia que estava acordada, e foi a primeira vez que eu tive assim uma experiência. E aí, quer dizer, validei tudo aquilo que eu já mais ou menos acreditava. Então é verdade, eu acredito em certas coisas da Igreja Católica. Gente, eu já cultuei budismo. Quando estava na Inglaterra, tinha uma amiga indiana que era budista e eu cultuei budismo com ela. Eu ia aos eventos budistas, eu cheguei muitas vezes a fazer pedidos que me foram atendidos, gente. Eu não sou budista, mas tudo que tu pedes com fé. E eu fui aprendendo que não é preciso ir a igrejas, não é preciso ir a templos para teres o que tu queres. Tu próprio, não é preciso ser um padre a santificar-te, não é preciso ser um padre, porque estão a entender onde é que eu quero chegar, pronto. E houve uma altura da minha vida que eu cheguei a frequentar um terreiro mesmo que nós tínhamos, o Vale do Amanhecer. Na altura não entendia muito, eles mexiam com pretos velhos, eles incorporavam, também tinham os caboclos, tinham as emanjás. Na verdade, eu frequentei aquilo numa altura em que a minha mãe estava muito doente que foi a minha madrinha de casamento e minha amiga, a Vera, que sabe que eu não estou a mentir, que eu sabia que a minha mãe estava doente e eu sentia que aquilo não era médico, que era espiritual, sabem? Só que eu precisava de a curar, só que eu não acreditava em cartomantes e assim, não é? Eu tinha que ver com os meus próprios olhos, eu recebi uma chamada. A minha mãe recebeu uma chamada de uma pessoa que conhecia uma pessoa que não sei o quê, que disse que nesse templo tinham chamado a minha mãe. E foi incrível, porque isto é tão verdade como eu me chamar Ana Luísa, não é? Que é o meu nome verdadeiro. Então, à frente, não é? Porque não vou estar a contar pormenores, eu cheguei a frequentar esse terreiro, adorava, sentia-me muito bem. O meu filho era bebezinho, gente, o meu filho se calhar nem 3 meses tinha, e ele veio lá para ele ser benzido, o meu filho adorou. Aliás, o meu filho é um ser divino que veio, um ser com muita, muita luz, que veio aqui dar vida à minha existência e nós temos um propósito muito grande. E ele adorou aquilo, foi super curioso, não teve medo nenhum. Eu até tinha medo, não é? Que ele era bastante bebezinho. E eu curei-me lá de muitas coisas. A minha mãe curou-se, o meu filho batizou-se. Inclusive, pronto, alguns membros da família chegaram a ir lá. Depois veio o Covid, aquilo parou, mas eu, como fiquei não é? Sabia mais ou menos como atuar lá e vi como é que se faziam alguns trabalhos, eu continuei a fazer muitos trabalhos, a invocar os pretos velhos, entre outros mestres que existem, e aí eu comecei a abrir-me um bocado mais para a espiritualidade. Então agora, gente, eu vejo-me aqui nesta coisa das terapias, que foi outra coisa, que foi as constelações, que mexem ali um bocado com o teu antepassado, com a base de tudo. E é assim, eu também gosto muito da Fraternidade Branca. O que é a Fraternidade Branca? É um conjunto de mestres ascensionados que estão na 5ª dimensão, isto para quem acredita na reencarnação e etc., como eu acredito.
e a fraternidade branca rege cada um de nós pelo nosso nascimento, pelo dia do nosso nascimento. Todos nós nascemos naquele dia com aquele propósito, e toda a gente conhece uma história de que fulano era para nascer não sei o quê, mas nasceu não sei o que mais, era para nascer naquele dia, mas nasceu no outro, era para nascer naquela hora, mas foi nascer à outra, porque todos já viemos com aquele propósito de nascer naquele dia, naquele raio, e todos nós temos um mestre ascensionado nesse sentido. E eu invoco, e por acaso, à medida que fui descobrindo isto, eu vejo que está tudo ligado, a Deus. E imaginem que a minha mestre do dia do meu nascimento chama-se Mestre Nada, e era nada mais, nada menos que Maria Madalena quando morreu, que ela foi um ser que evoluiu muito, porque foi uma companheira de Jesus, e evoluiu de tal maneira que ela chegou à quinta dimensão, não precisou de reencarnar mais, ficou lá a apoiar outros. Então foi-lhe dado uma chave muito forte, e ela toma conta de um raio muito forte, que é o rubi dourado, ao qual existe uma rosa, e é a chama do meu nascimento, pronto. E é a minha mestra, é Mestre Nada. E eu tanto uso da Nossa Senhora, gente, como da minha Santa Rita, como da minha Mestre Nada, como dos meus anjos. Eu sei que os anjos também nos protegem, eu uso orações a anjos, portanto, tudo que seja da luz, o pessoal que não é, que trabalha com a luz, que nós todos sabemos, os anjos, Jesus e Deus e não sei o que, não sei o que mais, eu invoco quando preciso. Mas também não podemos esquecer este lado sombra que existe, e é neste lado sombra que às vezes temos outras entidades que precisam trabalhar este lado sombra. E aqui na Pombagira, gente, para chegar aqui à Pombagira, eu tinha que vos contar um bocado a minha história, e estou a saltar muitas etapas, não é? Mas o que eu vos queria dizer, eu até fiz aqui uma cabulazinha, porque eu, apesar de ter isto tudo na minha cabeça e já ter estudado, eu leio muito sobre, quando eu quero conhecer sobre uma coisa, quando eu tenho um chamamento. E o que acontece? Eu, com todas as constelações que já fiz a mim mesma, com todas as meditações que eu faço, com todos os pedidos, com tudo que os mestres ascensionados me ensinam, com tudo que eu consigo ver, eu sei que há aqui uma parte de mim que não parece, mas eu tenho um masculino muito ativo, que foi obra da minha vida, pronto. E eu preciso ativar este meu feminino, que eu sei que tenho. Eu tenho um feminino sedutor até, nunca tive problemas com o lado masculino. Estou a ser o mais honesta possível, nunca tive problemas em ter namorados, em ter nada disso, porque sempre tive esse meu lado feminino bastante ativo. Mas o empoderamento feminino, às vezes nós ficamos um bocadinho mais em baixo, e eu precisava de restaurar isto, de despertar mais o meu feminino, de cultuar mais o meu feminino. E eu já cultuei Umbanda e assim, que já utilizei para outras coisas, mas nunca tinha aprofundado muito. Então eu senti de repente uma grande conexão com a Pombagira. Eu já sabia alguma coisa dela, então comecei-me a conectar. À medida que a minha mente foi falando sobre isso, ou pensando sobre isso, mais coisas me chegavam pelo Instagram, pelo YouTube, tudo que eu vejo relacionava-me à Pombagira. Então assim, eu para vos falar um bocado sobre este assunto, Pombagira, assim como Exu, como Iemanjá, como todas essas linhas do Candomblé e da Umbanda são um bocado mal vistas, são vistas como demónios. Mas, na verdade, não são. Por exemplo, a Pombagira, gente, é uma entidade que é conhecida nas religiões afro-brasileiras, que é a Umbanda e a Quimbanda, pronto. É uma entidade de muito respeito. É fascinante, é misteriosa e é até temida e é bastante cultuada. E eu vou-vos dar aqui alguns detalhes, que a Pombagira é uma entidade feminina da linha esquerda, que está ligada ao mistério, à justiça, às forças de transformação. Portanto, estão a ver, ela executa, não é, ao lado dos Exus. Porquê? Porque eles têm muita energia masculina. O Exu tem muita energia masculina e a Pombagira tem muita energia feminina. E então eles atuam em conjunto, não é? E claro, aqui neste caso a Pombagira representa um poder feminino, sensualidade, magia, sedução, e por isso ela prepara-se sempre, mostra-se sempre na sua melhor figura, sempre bonita, sempre muito atrativa. É vista como uma guardiã espiritual e trabalha na linha da sexualidade, e por isso é que é mal vista, porque assim, vocês sabem que
nas famílias de bons costumes, não é? A mulher que trabalha no cabaré, a mulher que não tem vergonha de si, que fuma ou que bebe, não é? Era sempre mal vista. Isto estamos a falar de não sei quantos anos atrás. Ela está associada, não é? As características é precisamente por isso, porque ela está associada à mulher que é livre, que é empoderada, que não tem medo, que é sem tabus, que se entrega ao sexo, que ainda é um tabu hoje em dia, porque, não é? Somos meretrizes, somos prostitutas, somos amantes, até a pombagira é um bocado as amantes, as mulheres da rua, as que viviam nos bataclãs, que é não é? Os cabarés e etc., que não deixam de ser mulheres, não é? Que naquela altura, umas porque a vida as colocou assim, não é? A maior parte das pombagiras foram mulheres que foram traídas por homens, não é? E esta característica de má foi os homens que a puseram, com certeza, não é? Onde é que a pombagira trabalha, gente? A pombagira trabalha no amor e nos relacionamentos, na justiça e na vingança. Aí é que está o lado sombra da pombagira. É que ela faz assim, ela ajuda nos caminhos materiais, ela dá-te proteção. Eu tenho aqui uma cábulazinha que fiz para ter certeza que vos dava a informação toda. Nós podemos fazer oferendas, como eu fiz. Quando eu disse que estava a cultuá-la, o que é que eu estou a fazer? Eu estou com a malta que vai à missa e reza para a Santa Rita ou reza não sei o quê. Eu estava a cultuar a minha pombagira. O que é que ela gosta? Eu tenho ali um altar dela. Ela gosta de vinho ou água doce, gosta de velas vermelhas ou brancas, gosta de batons vermelhos, de perfumes, e gosta de música, gosta de dançar, gosta de se divertir, gosta de gargalhar alto, sem medo que os outros vão pensar. E nós, mulheres, somos um bocado fechadas nisso, porque estamos sempre preocupadas com o que o outro vai pensar, ou seremos sempre mal faladas, e etc. Eu não vou prolongar muito. Se alguém depois quiser que eu fale só sobre pombagira, as falanges que existe pombagira, porque na pombagira há a Maria Padilha, a rainha das 7 encruzilhadas, a pombagira cigana, a das 7 saias e a menina. E depois cada um, não é? Lembrar que a pombagira não é um demónio, mas o que ela faz não faz por maldade. Ela trabalha na justiça, gente. Por isso é que ela é capaz de não sei o que aquele homem. Ela é capaz de ajudar aquela mulher na vingança. Pois é, mas ela está a fazer justiça. Tem que saber o que é que esse homem fez primeiro àquela mulher. E quando uma mulher precisa de se empoderar, de se sentir mais mulher, precisa de uma pombagira, gente. E o que eu quero vos passar é que a pombagira é nada mais nada menos que uma entidade que não é do mal. Ela não é do mal. Ela, se tu quiseres pedir alguma coisa à pombagira para o bem, para te abrir caminhos, para te ajudar no amor, mas não é, gente, quando eu digo ajudar no amor, não é vai fazer um bruxedo para o gajo ficar contigo. Esquece lá isso, ela nem se mete, até porque assim, eu peço à pombagira, vê o que é melhor para mim, no amor. Eu quero aquela pessoa, imagina, eu gosto tanto dele. Ela vê o que eu não vejo. E se ela afastou ele de mim, se ela o põe longe de mim, mesmo eu pensando nele e pedindo a ela para, me ajudar com ele, se ele não vem para mim é porque ela sabe que ele não é para mim. E ela vai afastar aquilo que não é para mim. E vai-me doer. Percebem? Essa é a parte má da pombagira. Infelizmente, isto dá pouco tempo e eu falo muito, não é? Portanto, maltinha, eu depois, se calhar, vou fazer mais reels que eu gosto também de vos explicar sobre esta parte da Maria Padilha. E quando vocês me virem assim, é porque eu estou a cultuar, estou a puxar a mulher que há em mim, a mulher que não tem medo de se mostrar, que não tem medo de sair, que não tem medo se quiser fumar, se quiser beber, e que não quer saber do que os outros pensam, não é? E, portanto, a pombagira é uma expressão da forma feminina, livre, justiceira, sedutora, protetora, e trabalha na defesa dos que procuram a fé. E exige respeito. O problema da pombagira é que ela exige respeito, e se tu não respeitares, ela vai-te fazer respeitar. Portanto, hoje eu estou aqui de vestes da minha pombagira, que eu sou da pombagira menina, mas quero-vos dizer a vocês que depois vou prolongar mais um bocadinho isto, porque eu não tenho mais tempo. Gosto muito de vocês e espero que tenham gostado do tema, e se depois quiserem mais é só me mandar a mensagem. Tchau! Foi a crónica da Anitta.